Olá, boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde. Só para aproveitar e falar, antes da minha amiga Cristina chegar, nós estamos todas as quintas fazendo um bate-papo, tá? Descontraído aqui. E você está super convidada, ok? Super convidada. Boa tarde. Olá, boa Como tarde. estamos? Tudo bem, e você? Excelente e a melhorar. Excelente a melhorar, aí Tem de sim. ser. Eu também. Não há Cada, alternativa. cada Não basta sermos altos. E eu só tenho 1,60 m, portanto. 1,60 m? Ah, tu tá ganhando de mim, porque eu tenho 1,5 m. A sério. É sério, eu sou baixinha. Eu reclamo sempre disso. Que o mundo não está feito para gente com 1,60 m. Ainda ontem Não? estava. Sério, ainda ontem estava a meter gasóleo e estava a reclamar exatamente disso. Que acho que o mundo não está feito para quem tem 1,60 m. Está tudo feito para quem tem mais pelo menos 10 centímetros do que eu. E portanto, Ah, e pra mim, então? era isso que eu estava a Pra... pensar agora, era exatamente isso que eu estava a pensar agora. Imagina para ti. É, filho, não é a vida não é fácil, não. Mas tudo Não, bem. não, não. Não basta Faz sermos parte. altos. Eu costumo dizer sempre, não basta sermos altos, temos que ser fortes. Portanto, E temos que aprender a pular. é isso, é isso, E temos, e temos que aprender a pular. Ai, meu Deus do céu. é isso mesmo. Mesmo aí. Olha, então, antes de qualquer coisa, eu queria te falar que eu adorei aquele post seu, que inclusive tem tudo a ver com o nosso bate-papo de hoje, que foi aquele que você colocou. Janeiro, né, o calendário Ah, sim, direitinho. sim, Daí depois sim. de. Aquela confusão Daí toda. deu uma Eu, confusão total. E dezembro, tudo bem. eu, eu, Será? Olha, a eu, minha pergunta é: epá, será? não sei. E olha, eu tenho que ser sincero, eu sei que roubei aquilo a alguém, eu já não me lembro a quem é que eu roubei. Portanto, mas eu roubei aquilo, aquilo não foi invenção minha. Eu continuo a acreditar. Menina, mas eu adorei. Eu continuo a acreditar que tu não tens que ter todas as boas ideias. Tens é que conhecer as pessoas que também podem ter boas ideias. E, portanto, é um bocadinho isso. Vou voltando atenta, exatamente, mas sei que tirei aquilo de alguém. Mas gostei imenso da ideia da disrupção, não é? Que a pandemia fez nas nossas vidas e como é que transformas isso em algo minimamente proveitoso. Pois é, você minimizar os efeitos colaterais, digamos assim, né? E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Bem ou Exatamente. mal, é sobre. Hoje nós vamos falar sobre rotinas, né? Vidas. Rotinas extraordinárias, como manter. Não é só você pegar, você acordar todos os dias, você se alimentar, você ir trabalhar. Isso não é rotina, né? Isso é uma coisa, sei lá. Pelo menos, tudo bem, isso é rotina, só que não é uma rotina extraordinária, Não, não é uma coisa não. que nós particularmente queremos, né, a excelência, não é verdade? Exatamente. Trabalhar claramente para sermos melhores exemplos do que aquilo que fomos ontem. Exatamente. E para isso nós precisamos de rotinas melhores que são pautadas em hábitos extraordinários, certo? Sim, Então nós temos que prestar no mínimo, né, prestar atenção em cada ação que nós executamos, né? Já, exatamente. já começa por aí. É É, justamente isso, né? um lado é, podemos começar por aí, perfeitamente, é apreciar o momento, apreciar a tarefa que nós estamos a fazer, o ato que estamos a fazer. E essa é uma delas. Uh, É. antes de chegar lá, a ideia é eu perceber o que é que tenho para fazer. E isso obriga a se calhar um planeamento no dia anterior. Não dá para acordar de manhã e decidir tudo, não é? Porque É. não é? Vai gastar tempo essa decisão, essa escolha, porque no fundo acaba por ser uma escolha, não é? Eu quando decido fazer uma coisa, decido não fazer todas as outras que eu podia fazer, não é? E portanto, essa escolha implica uma decisão minha e convém que seja uma decisão minimamente antecipada, como é óbvio.
Porque, e por quê, né? Você fala assim, por que eu tenho que tomar uma decisão antecipada? Quando nós tomamos decisão no calor das emoções, vamos falar assim, né? Vamos supor que você está correndo naquela correria do dia a dia, de repente você fala assim, o que eu faço, né? Daí você tem que tomar uma decisão rápida. Se você fez isso que você acabou de falar, ou seja, faz no dia anterior, né? Senta com calma, né, você analisa as suas tarefas, isso vai fluir com menos estresse, com mais naturalidade, você vai ter o seu dia com um pouquinho mais cronometrado, você vai aprender a otimizar o seu tempo com mais sabedoria, né? Inclusive, então, todos esses benefícios, né, que só um simples fato de anotar, né, Sim, proporciona. e mais, e passa se calhar por algo, eu acho que antes até se calhar de falarmos das decisões do dia a dia, é percebermos, por exemplo, nem todos os minutos têm o mesmo valor, nem todos os minutos têm a mesma rentabilidade, até porque nós Perfeito. próprios temos ritmos se calhar um bocadinho diferentes, não é? Por exemplo, eu sou uma pessoa de manhãs, claramente. Eu posso me levantar às 4, 5 da manhã São e duas. eu funciono muito bem de manhã. Eu chego tipo às 11 da noite e já estou aqui a fazer um esforço para manter os olhos abertos, não é? Aham. Há pessoas que funcionam muito bem depois do almoço. Há pessoas que funcionam muito bem pela noite dentro. Então, se calhar um dos primeiros, até apreciar o momento, passa por eu perceber um bocadinho isto. Qual é o melhor ritmo para mim? Porque, repara, se eu sou uma pessoa de manhãs, então convém que todas aquelas tarefas que eu quero fazer, que eu gosto menos, eu as ponha na manhã. Porquê? Porque quando eu sou mais produtiva e se calhar vou fazê-las com mais rapidez, vou fazê-las com mais eficiência, vou despachar aquilo mais tranquilamente, vou me irritar menos comigo se a coisa não correr bem, etc, etc. E depois, a partir daí, trabalhar isso. Mas isso passa, lá está, por uma primeira fase de eu perceber que ritmo é que eu tenho. Que ritmo é que qual é o melhor ritmo para mim? Isso aí faz parte do autorrespeito e autoconhecimento, né? Nós Claro. precisamos nos conhecer, saber quando nós temos mais o nosso pico de energia, né? Quando nós somos mais produtivos e poder utilizar. Isso que você acabou de falar, a gente pode falar de negociação, né? Quando a gente negocia menos com a gente, né? A gente, quando nós estamos com mais energia, a gente simplesmente faz. Você não vai pensar se é ruim, se é bom. Aquela tarefa é uma porcaria. Não, eu tenho que fazer. Ótimo, então eu vou fazer. Certo? É isso. Nós estamos mais propensos, nosso pico de energia está mais propenso a negociar menos com a gente, né? É. Então, essa sugestão é mais do que valiosa, né? Ela definitivamente é uma sugestão de produtividade que, se você está ouvindo a gente, pelo amor de Deus, anote, porque ela vale Sim, ouro, e repara, né? e pode haver gente que possa não ter possibilidade de escolher o horário. Imagina, eu trabalho das 9 às 5. Ok, tudo muito bem. Mas era aquilo que eu dizia há pouco. Se eu conseguir perceber que eu sou mais eficiente de manhã, então arranje uma forma de organizar a sua agenda, mesmo tendo um horário fixo, de forma a que de manhã eu consigo fazer todas aquelas coisas que eu gosto menos, que eu não sei o que são, aí cada um vai ter que depois adaptar à sua realidade, não é? Mas se eu fizer isto, automaticamente a minha eficiência, a minha eficácia, e eu diria que isso vai aumentar, mas vai acima de tudo diminuir. Uma coisa que eu acho que gasta mais energia até do que outra coisa qualquer, que é o grau de frustração. Que é eu chegar ao final do dia e olhar para trás e pensar, espera lá, mas o que é que eu fiz hoje, não é? Portanto, se eu diminuir o meu grau de frustração, vou automaticamente aumentar o meu grau de eficácia e de eficiência, ou outra coisa qualquer, ou de felicidade, o que vocês quiserem. E de bem-estar, né? E de bem-estar, exatamente, e de felicidade. Você vai conseguir se sentir melhor com Melhor, você mesmo. exatamente, mais Você viu o produtiva. quanto produtivo. Então. E de que estou a fazer a diferença. Eu acho que a grande insatisfação de toda a gente, a nível de profissional, a nível de trabalho, é que efetivamente eu tenho a consciência de que estou a fazer a diferença. Se eu não tiver a noção de que estou a fazer a diferença, é mais ou menos a mesma coisa. Ser eu ou ser a Maria da Esquina é a mesma coisa. Não é. Não é? Não é.
Portanto, isso também tem a ver com isso. E se eu conseguir adaptar isto ao meu ritmo, à minha forma de estar no dia, é mais fácil as coisas fluírem, acontecerem. A gente fala, que a gente usa aquela expressão, né? Você une o útil ao Ao agradável. agradável, né? Porque é aquilo que você realmente precisa fazer, porque tem tarefas que são necessárias e você não gosta. Então você aproveita, né? Você se respeita, respeita seu ritmo, respeita, né, a sua energia e vai utilizar, né? Eu costumo falar em 3 pilares, né? Um é justamente esse, né? É você respeitar o seu ritmo, né? Para poder fazer as suas tarefas. O outro é eliminar sabotadores. Isso aí, nós vamos junto com essa ideia de energia, né? Quando você elimina sabotadores, você foca, né? O que são os sabotadores? É tudo aquilo que realmente não agrega para você. Você perde seu tempo, você perde sua energia, né? Você desfoca do seu objetivo, do seu resultado, do que você quer. E daí, quando você vai ver, o tempo passou e você não fez o que você precisava fazer de fato. E isto nessa categoria tu podes incluir quase tudo, ou seja, desde as redes sociais, não é? Que nos fazem estar aqui constantemente ligados e vão-nos dando alguma coisa gira para a gente ver, não é? Até, por exemplo, no mundo empresarial acontece muito, e cada vez mais, porque as empresas cada vez mais trabalham em open space, o colega do lado, o colega de escritório, o colega que vem bater à porta, o chefe que vem perguntar não sei o quê, não é? E uma das coisas que eu ensino às vezes às pessoas é como dizer não de uma forma simpática. A gente brinca e diz-lhe de uma forma fofi, que é fofinho. Não é de uma forma, é de uma forma assertiva, de uma forma... É uma forma educada, né? Você fala respeitosa, assertiva, né? Você fala, não é? Assertiva, que implica exatamente isso, de uma forma educada, respeitosa, mas com uma noção clara de que não é assim, eu digo sempre, não é tipo, eu agora não quero te ver mais, desaparecer. Não, não é isso. É, agora não. Dá-me 10 minutos para eu acabar a tarefa que eu estou a fazer e eu depois já falarei contigo. E esta capacidade de eu cada vez mais aprender a preservar o meu tempo e a preservar a minha tarefa e não estar a ser constantemente interrompida. Então, quem tem cargos de liderança, isto é mato. Nossa, não é? com certeza. Então a porta está sempre aberta, então não é? É o fim do mundo. E é verdade, é verdade. E portanto, ter esta capacidade é muito importante. Esta capacidade de eu perceber onde é que eu digo não. Não é dizer não a torto e a direito, mas é eu perceber quando é que eu preciso de tempo para acabar aquilo que estou a fazer. E mesmo que seja a parte da liderança, imagina que eu tenho um chefe que me está constantemente a interromper. E eu poder-me dizer, pá, chefe, se precisa que eu faça isto, eu preciso de 10 minutos sozinha. Eu depois sou toda sua, eu depois falo tudo, eu depois tenho toda a minha atenção depois. Mas agora eu preciso destes 10 minutos para acabar aquilo que eu estou a fazer. E isto não é complicado. As pessoas do outro lado até entendem, mas é algo que muita pouca gente tem esta capacidade de gerir essa parte de respeito pelo seu tempo. Porque aí que você falou tudo, né? Respeito, né? As pessoas não se dão respeito. Elas não se respeitam, né? Quanto mais os outros respeitar, né, a ela. Isso é complicado, né? E isso a gente fala, não estamos falando só para as pessoas. Eu fui bastante assim, né? De você simplesmente não se respeitar, de você não se entender, você não parar para analisar isso, né? Pô, eu estou fazendo uma tarefa, chega alguém... deixa eu terminar, né? É importante. Por quê? Porque o nosso cérebro ele é monotarefa. Isso já foi comprovado. Completamente. Né? A neurociência ela explica isso. Isso é só você procurar aí, tarefa. Já foram feitos estudos, né? Em várias universidades. Tudo o resto é mito urbano, sim. Exatamente. Então, nós precisamos fazer uma tarefa de cada vez, certo? E se você galgar esse respeito, né, que você acabou de falar, se você galgar esse respeito, ou seja, entregando resultados, é assim que se galga respeito, é entregando resultados, né? Se você fizer isso, as pessoas vão compreender com mais naturalidade, né? Você vai precisar de menos milímetros, né, com relação a isso, né? Você vai
falar um não educadamente, as pessoas vão compreender. Assim como você receber também um não, é importante você entender. Claro. Afinal de Isto é contas, uma, né? é uma estrada com dois sentidos, claro que sim. Exatamente, né? Então isso é total, isso é outra E coisa. Não repara, entrem aí porque isso vale ouro. e já agora que estamos a falar de respeito de tempo, vamos esclarecer também aqui uma coisa. Não é só enquanto eu estou a fazer isto, quando eu estou na tarefa. Por exemplo, uma coisa que eu digo sempre e que faço é quais são os momentos em que eu não estou disponível para as pessoas. Dou-te um Isso, exemplo. Quando estamos à mesa, ninguém atende telefones. Ninguém atende telemóveis. Pode ser o Presidente da República, não interessa. Vamos devolver a chamada depois mais à frente. tá certo. Percebes? E convém que as pessoas às vezes percebam isto, que tem que haver limites. Porque se há, olha, por exemplo, na área comercial acontece muito isso. Alguns clientes às vezes não entenderem que os comerciais que trabalham com eles também são pessoas e também podem ter vida privada, não é? Claro. E E ter não esse. só podem ter, como tem, né? Vida privada, afinal de contas, né? Portanto, ter essa capacidade de perceber que, epá, se calhar o outro está na hora do jantar, não vou ligar. E as pessoas entenderem isso. Olha, ainda hoje me aconteceu. Eu liguei para uma pessoa amiga e não me apercebi da hora. E depois mal apercebi que era a hora do almoço, desliguei. E depois, quando ele me devolveu a chamada, eu estava a almoçar e, portanto, também não lhe atendi. E, portanto, devolvi-lhe a chamada e disse-lhe: olha, como tu sabes, nós temos a regra, não se atende telefones à hora do almoço. E ele disse: eu também não te atendi porque também estava a almoçar. Perfeito, pacífico, Tudo tranquilo, bem. na boa. E esta capacidade de eu entender isto, não, porque normalmente não é nenhuma sangria desatada, não é? Quer dizer, não é nada que tem que ser resolvido agora, já tem que ser resolvido. Ok, quando for o momento, vai ser. Ponto. Claro. E esse respeito passa também por aí. Não, sem dúvida, sem dúvida. E, inclusive, nós temos aquela regra de trânsito onde nós não podemos falar ao telefone enquanto dirigimos, né? Sim. Isso, interessante que eu vejo muitas pessoas, né? Eu já fui assim já também, de só falar no telefone enquanto dirigia. Nossa, quem nunca fez isso, né? Que atira a primeira pedra, né? Porque, sei Quem? lá. Quem? Nunca, ninguém, nada. Então, né? Só que acontece que hoje nós temos que nos disciplinar, né, e nos policiar, né, para poder fazer isso com mais frequência. E muitas vezes quando você liga para uma pessoa e a pessoa fala, eu estava dirigindo, às vezes soa até como você fala assim, poxa vida, tá de sacanagem que ele me atendeu que estava dirigindo. Só que não, né? Temos que lembrar que regras são regras. Nós sabemos que o fazemos e muitas vezes, algumas vezes fazemos, mas não deixa de ser verdade que há mais de estudos que provam que o déficit de atenção na condução é grave, é muito grave, é muito grave. Portanto, temos que ter É essa noção. grave. Sim, Eu e tinha depois, sim, diz, continua. Não, eu tinha um hábito, ainda falando nessa parte Sim, de monotarefa, nós sim, nos burlamos muito, né? É interessante como a gente não percebe. É sim. muito interessante. Eu tinha o péssimo hábito, e até hoje eu estou tentando eliminar, porque os hábitos eles são terríveis, né? Isso é uma coisa que a gente precisa falar. Quando a gente instaura um hábito, Como é né? que o tira? Então, tem um lado positivo e o Sim, lado negativo, sim. né? Isso é importante. Quando você instaura um hábito, é difícil para você, né, colocar na sua rotina. Agora, uma vez que você tirou, é difícil para você, que você colocou na rotina, é difícil você tirar. Eu tinha um hábito de pegar no café da tarde, quando eu estava trabalhando, ao invés de parar para tomar um cafezinho, comer minha maçã, que eu sempre fazia todas as tardes, eu trazia o café para minha mesa, eu trazia, né, a minha maçã para minha mesa e vendo e-mail, né, vendo qualquer coisa, lendo alguma coisa, provavelmente eu estava fazendo. Só que acontece que você fala assim, nossa, Tati, mas que produtivo, né? Não se enganem, né? Não se enganem. Isso é uma coisa que é a mensagem que eu queria passar. Não façam duas coisas ao mesmo tempo. Aliás, muito pelo contrário. E mesmo assim, mas eu estou comendo e estou lendo. O que tem a ver? Tem a ver que você não presta atenção. Definitivamente quantas vezes eu Nem não numa peguei coisa nem noutra. voltando nem uma coisa nem outra. Você não saboreia o seu café, você não tem aquele descanso da mente que o café é para isso, né? Mas por aí o café não é só Para para você tomar um interromper. café, você, né? É você parar isso aqui, né?
E você não presta atenção naquela leitura que você está fazendo, né? No caso que eu estava fazendo. Ou seja, quando você acha, quando você, né, fala assim, tá todo lá posando de gatinho que tá dando, né, super produtivo, baixa a bola, uma coisa de cada vez, é pausa pro café, né? Você lê um e-mail, lê e-mail, eu faço um relatório, ou seja, uma coisa de cada vez, simples assim. E dar uma dica, por exemplo, para quem tem, estava a ouvir falar, estava-me a lembrar daquilo que acontecia comigo. Do falar ao telefone enquanto estávamos a dirigir. Eu, quando tinha uma equipa maior do que tenho agora neste momento, o máximo que eu tive foi uma equipa de 19 pessoas. E na altura eu passava imenso tempo ao telefone. Porque o que é que acontecia com esta equipa? Com esta equipa e se calhar com todas as equipas do mundo, que é, eu tenho uma coisa qualquer para resolver, em vez de ir ao sistema informático ver, em vez de puxar aqui 2 minutos pela cabeça, o que é que eu faço? Ligo para o chefe, não é? Ligo para a Cristina. A Cristina deve saber. Pronto. E o que é que acontecia? Uma das primeiras tarefas que me puseram a fazer foi contabilizar quanto tempo é que eu passava ao telefone. Eu passava cerca de 6 horas por dia ao telefone. Não é? Porque era... Então, qual era a técnica que eu usei? Era, eu só devolvi, eu não atendia chamadas, a não ser que alguém me dissesse, pá, é muito urgente, preciso falar contigo. Eu não atendia chamadas, eu devolvia chamadas à hora do almoço e ao final da tarde. Ok? O que é que acontecia? Eu ligava, e foi um hábito que eu ainda hoje mantenho. Se tu ligares para mim, a primeira coisa, ou se eu tiver a devolver uma chamada, o que é que eu pergunto? Ainda vou a tempo de ajudar? E quando as pessoas me diziam, não, já está resolvido, eu dizia, pronto, obrigada, então beijinhos e até logo. E eu já não perguntava o que é que tinha sido, o que é que tinha acontecido. Porque se eu perguntasse o que é que tinha acontecido, eu era sugada novamente para o problema. E não era isso que eu queria. Claro. O que eu queria era, já está resolvido, então eu não tenho que me preocupar com isso. E às vezes a liderança quer fazer uma coisa que é o micromanagement, não é? Que é o gerir todas as coisas. Não é possível. Por isso é que nós confiamos nas pessoas, por isso é que nós delegamos nas pessoas. E esta gestão, de eu ter esta capacidade de ensinar a minha equipa de que há outro sítio, outra forma, outro meio, é muito mais entusiasmante do que propriamente eu estar constantemente a reagir. Porque assim obriga-me a que, ok, eu até se calhar estou a investir agora, imagina, 2 horas para te explicar como é que isto funciona. Mas se eu sei que isto me vai poupar 1 hora por semana nos próximos 3 meses, eu estou a ganhar tempo. Então, às vezes claro. O papel da liderança é um bocadinho este, é dizer não, como estávamos a falar no início, mas dizer não e conseguindo encontrar uma forma de evitar estes ladrões de tempo, como tu falavas há bocado. Porque muitas das vezes lá está, há um sítio qualquer, eu se pesquisar vou lá chegar. Eu se procurar, cada vez mais as empresas têm sistemas informáticos, etc., onde têm armazenado muita informação. E, portanto, se calhar às vezes não é preciso estar constantemente a interromper. Quando eu digo telefonar, digo entrar pela sala dentro. Quer dizer, o telefonar é apenas um exemplo, não é? O entrar pela sala dentro do chefe e perguntar qualquer coisa. Portanto, percebam isto, quer de um lado, quer do outro também. Isso, não, sem dúvida, concordo plenamente. Isso em todas as áreas, né? Você pode falar isso tanto no relacionamento, no trabalho ou em casa, isso em qualquer papel que nós desempenhamos, né? Porque o fato nós desempenhamos inúmeros papéis hoje em dia, né? Nós somos mãe, mulher, somos dona de casa, somos, né, funcionárias, enfim. E mesmo, por exemplo, com a malta mais pequena que mora em casa. Que é, não sei, o teu filho se calhar já tem esta noção porque tu tens uma rotina que é quando a mãe está ao telefone, quando a mãe está a fazer estes lives, etc., eu não interrompo, eu não me agarro ao braço dela, aos berros, ó mãe, não é? E isto porquê? Porque os miúdos percebem que neste momento tu estás ocupada com outra coisa qualquer, mas vai haver tempo para ele, porque há sempre tempo para ele. E às vezes é importante, voltando à ideia número 1, que é o viver o momento. Às vezes não tem tanto a ver, e estavas a falar de nós sermos mães e mulheres, e eu trabalho aos fins de semana, e tu trabalhas ao fim de semana,
E às vezes é preciso perceber isso. Às vezes não é a quantidade de tempo que tu passas com as pessoas, é a qualidade do tempo. E, portanto, porquê é que nós não atendemos telefonemas quando estamos ao almoço ou ao jantar? Porque queremos estar todos juntos, não é? Claro. Se estamos à mesa, estamos todos juntos, não estamos ao telefone. Vai haver tempo ao telefone depois, vai haver tempo para outras pessoas. Naquele momento é o nosso tempo. E isto é interessante de ver, que quando os pais conseguem, por exemplo, entender esta relação com os filhos, que podem não passar tanto tempo quanto isso, quanto eles, mas quando passam é de qualidade e é só para eles, são relações muito mais interessantes do que aqueles pais que estão muito tempo com os filhos, mas não estão com os filhos, ou seja, Ficam dividindo, então, né? e não Ficam se só, repara, dividindo. eu às vezes tenho situações destas, de pais que nos vêm pedir ajuda, que passam dias inteiros, semanas, fins de semana, mas então e o que é que passam fins de semana juntos? Muito bem, mas o que é que fizeram? Então, eu estava sentado na sala a ver um filme no Netflix, não sei quanto, estava no telemóvel a conversar com os amigos. Desculpa lá, não passaste tempo juntos. Então, esse tempo não conta. Não. Next, o que é que fizeram a seguir? Ou seja, e vais a chegar ao final das contas e vais ver que passaram um dia juntos, é quase tipo, na realidade, é como se eu estivesse num Airbnb. Ou seja, há ali mais gente ao lado, não é? Eu partilho alojamento, mas não há passagem de tempo nem relação. E isso faz toda a diferença. É verdade. Isso nós podemos falar, né? Nós estamos falando de rotina, né? Como ter uma rotina bacana. E isso é para tudo, né? Qualidade vem primeiro que quantidade, né? Completamente. Quando a gente fala de produtividade, não significa você fazer 10.000 tarefas no seu dia. Não. Não significa você acordar mais cedo e dormir mais tarde. Não. Isso aí não é produtividade. Isso aí não vai te levar para uma vida abundante. Não vai te levar para uma excelência. Não vai. Muito pelo contrário. Isso a longo prazo, aliás, A desgastar. sempre exatamente, vai se desgastar. Nós sempre precisamos pensar a longo prazo, né? Isso aí não é sustentável, né? Você fazer isso, né? De todo. Então, vamos pensar. Usar essa cachola aqui, né? Que nos foi dada para poder realmente buscar a qualidade nas nossas tarefas, né? Em tudo que a gente executa. Exatamente. Né? E qual é o teu terceiro pilar? Disseste ao bocado que tinhas 3 pilares, qual é o terceiro? Sim, então. Falamos sobre eliminar os sabotadores, Exatamente. falamos em colocar as tarefas corretas, com os No tempo. objetivos corretos, isso aí, no tempo correto, isso é fundamental, essas duas coisas. O terceiro é recarga. Nós precisamos ter um ponto de recarga. Por quê? Porque a nossa energia, ela vai fazendo assim, ó, durante o dia, né? E Gostou vum, dessa vum, vum, simpatia? vum. Ela vai fazendo assim. Se você não buscar fontes de recarga durante o seu dia, definitivamente você não aguenta, isso não é sustentável. Não adianta você colocar inúmeras tarefas e você fala assim, tá bom, eu vou executar, eu sou Supergirl. Não, definitivamente tem uma hora que você vai, né, vai água abaixo. Então, mas que fonte de recarga é essa? Encontre a sua, né? Tem pessoas que sentam 5 minutinhos sem nada, né? Toma um copo d'água, respira, já está recarregado. Tem pessoa que precisa ouvir uma música, né? Tem pessoa que precisa caminhar na praia, fazer né? Tem gente que gosta de correr, né? Depende, cada um é cada um, você percebe? E é interessante de tu falares na questão da recarga, porque é mesmo isso, quer queiramos, quer não, é um bocado tipo pilha, não é? Sim, Aquilo descarrega. E não é só descarrega, às vezes não descarrega, mas baixa claramente o nível de intensidade. isso, E às vezes isso. eu preciso de ter essa capacidade às vezes, olha, às vezes é ir no carro e ouvir uma música. Às vezes é Exato, pensar numa situação que já nos aconteceu no passado. Para bem ou para mal, não é? exato. Tipo, alguma coisa que eu gostei É, muito e quero voltar a fazer, ou alguma coisa que não me correu bem e eu não quero que volte a acontecer na minha vida. Não sei. Isto depois nós temos que é. entender o que é que alimenta a nossa alma, não é? O que é que faz isso? Às vezes é aquilo que tu dizias ao bocado, é parar 10 minutos e tomar um café. Exatamente, exato. Cada um tem o seu momento, né? Às vezes, mas eu estou trabalhando, não tenho como. Tem, Tem lógico, sempre. sempre tem.
Sempre tem. Vai no banheiro, respira, joga uma água no rosto, sabe tipo assim, coisa Sim. simples. Não estamos falando sobre coisa, eu vou além. Não, é simples, né? Eu acho que é só o fato de você dar um tempo para o cérebro, para que ele pare de processar, pare de se focar naquilo, porque nós temos, o fato é que nós temos um tempo, né, que o nosso cérebro processa as informações. Depois nós precisamos de uma pausa, né? Inclusive existe aquela técnica, não sei se você conhece, que é a técnica do Pomodoro. A técnica Pomodoro, Sim, ele fala dos períodos de 20 minutos, a meia hora. Exatamente, ele fala de separar o tempo em Sim, blocos, sim, né? sim. Ele fala de 20 25 minutos, 20, né? Por 25 quê? Porque minutos. Sim. é o que o nosso cérebro processa. Então não adianta você ficar bitolado numa E coisa e ao fala assim, fim de 3 a 4%, de 3 a 4 pomodoros, parar e dar 20 minutos de relaxo. É o que estávamos a isso, falar, é o tal de tomar exato, café, ir arejar, ficar abaixo, fumar um cigarro, não sei, depende do que é. é Que isso, sejam os isso, hábitos mais saudáveis possíveis, mas sim, é o que for. É o claro, que nos fizer bem. Não é? E perceber que todos nós temos esses momentos, todos nós temos esses pequenos momentos. E quando às vezes nós nos esquecemos desses pequenos momentos, a vida perde um bocadinho de brilho, não é? Se tu não pensares um bocadinho em ti, e nós já falamos várias vezes acerca disto anteriormente, mas vamos continuar. vai, Se tu não perderes um bocadinho de tempo, não investires um bocadinho de tempo em ti, se não pensares um bocadinho o que é que tu queres efetivamente que aconteça na tua vida, pá, nem que seja 5 minutos com uma chávena de café na mão, para mim estás bem. Porque esse processo de obrigar a cabeça a pensar de forma diferente, ou a parar de pensar no que estava a pensar e focar noutra coisa, quando voltares vais ter uma perspectiva totalmente diferente, não é? exatamente. É. Tanto é que assim, as pessoas, isso é uma outra coisa que eu falo dentro, quando você fala assim, eu quero ter uma rotina extraordinária, eu quero ter hábitos extraordinários, como é que eu faço? Primeiro, você precisa realmente estabelecer hábitos extraordinários. O que são hábitos extraordinários? São aqueles que te levam resultados. Que resultados? O descanso é um resultado necessário, nós somos seres humanos, certo? Tanto é que as pessoas chegam sexta-feira, sextou e adorei, por quê? Porque as pessoas não colocam prazer dentro da sua rotina. Há Né? As há pessoas não pessoas que colocam. vivem a vida toda à espera das sextas-feiras, à espera do primeiro dia de Exatamente. férias, à espera do Natal, Ex à espera da Páscoa. exatamente. Epá, e não Né? é por nada, mas parece-me um bocado de perda de tempo nos outros dias todos, não é? Parece, eu tenho certeza, porque você não vive. Você não vive. E quando você viveu esse ano? Viver sábado e domingo. Quantos sábado e domingos tem o ano? Pô, gente, fala sério. Fala sério. Então, qual é a minha sugestão? O que eu faço? Né? Durante a semana, você trabalha? Lógico, trabalho. Né? Você coloca um pico de trabalho lá em cima, só que você também tem que ter momentos, né, de lazer. Né? Vai lá dançar, vai lá ouvir uma música, vai lá correr, vai lá. Né? Você dança, né? Eu danço. Quantas vezes por semana tá dando? Teoricamente seriam 4, ok? Pronto, teórico, Teoricamente. porque eu não consigo ir a todas as aulas. Não consigo, ainda não consigo ir a todas as aulas. Esta semana consegui ir a 2, portanto fiz segunda e terça, fiz 4 horas de dança, 2 horas em cada dia. Ai, que bacana. Olha Portanto, lá, mas sim. já é alguma coisa, né? Você colocar dentro da semana. Não dá luz pro seu dia? Epá, sabes o que eu acho que todos estes hobbies, distrações, chama-lhe o que tu quiseres chamar, fazem é É. que durante o período em que eu lá estou, eu não penso noutra coisa que não seja no que eu estou a fazer. Portanto, eu não penso em Claro. clientes, eu não penso em malta que te vai ajudar, eu não penso, será que eu podia fazer, o que é que eu posso fazer mais por aquela pessoa? Não penso nisso, eu penso em mexer os pés, os braços, a mão, percebes? E isso faz a diferença, porque faz o shift. Total. Faz o shift, aquilo que falavas há bocado do shift do cérebro. Obriga-te a pensar em Isso. coisas diferentes, obriga-te a olhar para coisas diferentes. E depois, quando voltas, já voltas com outra perspectiva. Já voltas a pensar noutra coisa. Ponto.
E se ainda por Então, cima, então, e se ainda por cima for algo que te der prazer, algo que te faz sentir bem, melhor ainda, não é? Porque com certeza. esta alma. Então, a sugestão é exatamente essa: colocar dentro da sua rotina da semana, de segunda a sexta, coisas prazerosas, coisas gostosas também. Né? Não é só trabalhar, trabalhar, trabalhar. E no final de semana também lembrar que você tem que fazer exercício, né? Você tem que ler também, você tem que meditar também, ou seja, também faz parte, não é? Ah, chegou o final de semana, não vou fazer porcaria nenhuma, vou deitar no sofá E e vou vegetar. e vegetar o final de semana todinho. Eu falei, gente, como assim? Eu Não. não consigo, eu reconheço que não consigo. Eu tento, eu ainda consigo, tipo, domingo à tarde, estás a ver? Domingo à tarde ainda consigo, pronto, vegetar ali um bocadinho, principalmente se estiver entretida com alguma coisa, ou com algum filme, ou alguma coisa assim. De resto, é complicado. É muito complicado. Mas quando você, uma coisa que eu particularmente eu sinto, né? Quando você trabalha, na hora que você sentou para assistir um filme, por exemplo, no domingo à tarde, cara, você relaxa total quando você vai assistir aquele filme. Por quê? Porque você está com a cabeça limpa, você trabalhou, você fez o seu. Sabe assim, você acorda no domingo de manhã, você vai lá, você faz seu exercício físico, você faz sua meditação, que é o caso que eu faço, eu acordo, faço minha meditação, faço minhas orações, meus agradecimentos, faço minha malhação para depois começar meu dia, né? Então, quando eu tô lá já na segunda etapa do domingo, cara, a hora que eu chego no sofá, eu chego com o maior prazer, com maior vontade. Por quê? Porque eu já fiz tudo que eu tenho que fazer, você entendeu? Exatamente. Já fiz, eu já fiz minha postagem na internet, já fiz tudo. Ah, agora eu vou relaxar, agora esquece qualquer coisa. Agora Agora o não estou para dia é ninguém. meu. Não tô para ninguém. Você entendeu? E isso é muito gostoso quando você faz isso, porque isso é uma coisa que eu aprendi recentemente. Quando nós estamos relaxando, a gente relaxa, de verdade. Agora, quando você está trabalhando, você trabalha de verdade. Não é fingir, né? A gente senta, eu vou trabalhar. Você abre o computador, daí você vai lá, você vai ver uma notícia, tá? Ah, Vai não, ler eu um estou me artigo. atualizando. Vai ler um artigo. Não, cara, você tem foco, você Mas isso, entendeu? mas isso é os tais ladrões de tempo que nós falávamos há pouco, não é? É que eles estão Exato. constantemente a atacar-nos. Nós temos que ter aí uma vontade de ferro para isso. E dizer, não, não é isto o caminho que eu quero, é por ali, tenho que manter o foco, tenho que fazer isto. E o mais interessante é que às vezes nós não enxergamos isso. Quantos sabotadores que eu tinha, e ainda tenho, eu tenho que brigar com eles, né? Não me livrei de todos, né? Infelizmente, mas tudo é um processo, né? Essa é outra coisa que é interessante de Eu falar. acho que ninguém se livra de todo dos sabotadores. E Não, né? digo-te porquê. Porque repara, se eu não tiver muito claro, ainda hoje dizia isto a um cliente da parte da tarde, se eu não tiver muito claro o que é que eu quero dentro da minha cabeça, se eu não tiver muito claro qual é o meu caminho, qualquer caminho serve. E portanto, eu às É, vezes posso me dar ao luxo de perder, e aí é mesmo perder tempo, com determinadas coisas. E portanto, se eu tiver as tarefas bem definidas, se eu tiver as coisas bem organizadas, se eu souber exatamente o sim, que eu tenho para fazer hoje, ou amanhã, ou depois da manhã, etc., é relativamente fácil eu dizer é isto, mais isto, e depois faço isto, e depois faço aquilo, e depois faço aquilo outro. aham, É claro que às vezes, quando acabar o aquilo outro, já acabou tarde, por exemplo. Tudo bem. Mas ao menos eu tenho a noção clara que fiz isto, e isto, e isto, e isto, e isto. isso. Não, sem dúvida, sem dúvida. Nós precisamos nos policiar para não extrapolar, né? Para não É isso. extrapolar, porque senão a gente, né, acho que a palavra maturidade, eu acho que você precisa ter maturidade suficiente para poder gerenciar isso, né? Mas isso quando você consegue, eu acho que isso é a liberdade. Vamos, né, É isso. vamos resumir, eu acho que é a liberdade. Por quê? Porque quando você consegue isso, você consegue estabelecer tudo que você precisa dentro do seu dia, inclusive em termos de resultados, em termos de prazer, de qualidade de vida, né? Você traz tudo isso para isso, E né? mais, e é a questão de ter liberdade dentro da nossa cabeça. Sem Ah, dúvida, então. o ter liberdade não é só eu decidir. Eu acho que, e tu que passaste quase uma vida no mundo empresarial, tens essa noção. As pessoas acham que liberdade é eu levantar-me ao meio-dia,
né? Quer dizer, levanto-me à hora do almoço e estou... Não, isso não é liberdade. Não. As pessoas confundem muito isso. Liberdade é eu poder fazer aquilo que eu quero fazer no momento em que eu quero fazer. E se eu tiver essa Exato. capacidade de eu decidir a minha agenda, se eu decidir o meu dia, eu escolher aquilo que quero fazer para o meu dia, brutal. Duas palavras. Então, daí você chegou no sucesso. Pronto. Daí Eu acho você que sim. chegou no sucesso. Ou se não estás no Né? sucesso, estás bem lá perto. Estás bem lá perto. Estás ali na vizinhança Tá, já. Pronto. Já, pelo menos já estás na tá, vizinhança. tá no caminho Estás no caminho certo, né? certo, exatamente. E depois é só mais um bocadinho. É, É só mais um bocadinho. E depois às vezes não, com certeza. até porque quando eu estou nesse ponto, é muito mais fácil depois encontrar esse tal meu bocadinho que falta. Porque eu tenho a tal clareza de visão que falávamos já não falamos isso hoje, mas já falamos há umas semanas atrás. E isso é importante também, eu ter essa clareza de visão. Sem dúvida. E por falar em clareza e em sucesso, uma das coisas que, particularmente, que eu voltei a fazer foi agenda, né? Isso é uma coisa que ajuda bastante a gente ter bastante clareza, bastante sucesso, né? A gente falou, você falou sobre listar as tarefas, né? Sim, Então, você ter uma agenda, a primeira coisa, para você listar as tarefas, eu acho que isso é fundamental. Só que não é só para isso, não, né? não. Uma das coisas também que uma agenda, e quando a gente fala agenda, pode ser um bloco de notas do computador, uma agenda eletrônica, né? Hoje eu gravo em áudio. Hoje eu não uso nem escrito, eu uso em áudio, né? Eu faço todos os dias, né? Como eu já falei algumas vezes aqui, todas as noites eu pego, eu gravo e falo as tarefas que eu fiz, se eu consegui cumprir, né? Pro dia seguinte, né? Só que uma das coisas que mais, que para mim agora está funcionando mais é quando acontece no meio do dia alguma coisa que eu quero gravar, que eu quero lembrar posteriormente, que aquilo é importante, mas eu não vou usar naquele momento específico, eu vou lá e eu gravo um áudio, Sim. né? Por exemplo, você comenta sobre aquilo, sobre um livro. Eu falei, pô, eu tenho que gravar um áudio para gravar. Eu não vou lembrar do livro daqui 2, 3 dias, que talvez quando eu queira comprar o livro, enfim, percebe? Então, Completamente. Completamente. E né? isso é importante eu ter a noção, que é uma das formas, eu uso muito isso. Eu não uso tanto áudio. Eu acho que sou ligeiramente mais velha que tu e se calhar é por aí, não sei. O que é que eu tenho? Eu tenho sempre ao meu lado um papel e uma caneta. Então, quando eu me lembro de alguma coisa, eu tenho mesmo uma lista que eu chamo as coisas a fazer, que não tem necessariamente que ser hoje. Mas imagina, eu estou a meio de um e-mail e lembro-me, pá, tenho que ligar a fulano. Eu escrevo, ligar a fulano e Isso. volto para o e-mail. Ou seja, o meu desvio de atenção não é eu parar o e-mail, ligar ao fulano, porque senão depois já o raciocínio é completamente diferente. E ao fazer Claro. isto, diminuo claramente as minhas interrupções. E pronto, tu usas o áudio, eu uso fazer um apontamentozinho. Chego ao final do dia, aquilo normalmente é para deitar fora porque não há. Está tudo feito e não preciso mais. Mas esta capacidade de tentarmos evitar ao máximo as distrações é também, e há muita técnica para isso. Estas são algumas das dicas, mas há imensas técnicas para a gente fazer isto. Agora, o importante é eu perceber disso, que eu tenho uma série de ladrões de tempo e quero eliminá-los, não é? Não, sem dúvida. Hoje em dia tem trocentos mil aplicativos onde você faz isso, né? Os aplicativos eles vão te notificando, inclusive, né? Você vai dar aquele famoso check. Eu não sei, eu não curto muito isso, mas os coaches que eu sigo, todos eles usam, né, esses aplicativos e eles falam, não, mas gera dopamina quando eu coloco o check que eu fiz a tarefa e não sei das quantas. Se você precisar disso, então já é mais um fator motivacional. Lá está. Depende da forma como a minha cabeça funciona. Era aquilo que falávamos há pouco, não é? Claro. Cada um tem que encontrar a sua. E desde que É, funciona para ti, epá, não tem que funcionar para mim. E se funcionar para não. mim, também não tem que funcionar para ti. Aquilo que nós estamos aqui a tentar partilhar ao máximo são as dicas de forma a que as pessoas consigam encontrar a sua própria melhor forma de funcionar.
sim, ter resultado, né? Não importa que seja como nós, é apenas, às vezes as pessoas têm insights, né? Ouvindo a gente, a pessoa fala assim, poxa, é mesmo, eu poderia fazer aquilo, né? Então, Exatamente. encontre a sua própria forma, né? A sua forma Exatamente, exatamente, específica, né? exatamente. E acho que já deixamos uma série de dicas hoje durante esta nossa conversa, não é? Portanto, para saber mais, vai ter que voltar para a semana. Com certeza, com certeza. E por que que é tão importante, né? Fala assim, nossa, Para nós terminar. estamos falando sobre rotina, né? Cara, eu acho que isso é justamente o que nos leva ao sucesso. Se você consegue, finalmente, ter uma rotina enxuta, onde você faz, né, onde você tem a liberdade suficiente para produzir e para ter a qualidade de vida que você quer, para aproveitar o tempo que você quer, eu acho que quando você chegou a esse ápice, né, Estás no bom eu caminho. acho que é o ápice você tá você tá num mundo bacana, né? É Porque isso. a rotina ela vai te levar ao resultado, né? E o resultado, para mim, o que é resultado é a felicidade, né? Aquilo que você, quando você chegou no resultado que você quer, é quando você se sente bem, É. realizado, feliz, né? Enfim, tu chegou naquele ápice, né? Por isso é tão importante, né? Você pensar e você, pelo menos usar algumas ferramentas para ter uma rotina, né, bem equilibrada, digamos É. assim, né, em Eu, todos eu, os papéis, né? eu ia deixar o desafio, se achares por bem, que as pessoas que nos estão a ouvir, ou que nos vão ouvir mais tarde, se tiverem alguma questão, alguma dúvida de como é que aplicam isto nos seus dias a dias, porque cada dia é diferente para cada uma das pessoas, é só uma questão Claro, de fazerem um comentário, deixarem uma mensagem, contactarem-nos nas redes sociais e nós de certezinha que vamos encontrar uma melhor forma de o ajudar mais concretamente na sua situação em concreto. com certeza. Coloca aqui nos comentários pra gente, que a gente responde com certeza. E vamos ajudar, porque estamos aqui para isso. Exatamente. Para a semana, estamos de volta. Com Quinta-feira, certeza. às 8 da noite, Quinta-feira em que vem. Portugal, 4 da Isso, tarde no Brasil. e às 4 da tarde aqui. Ok, então vá. Então, Beijinhos, valeu. Muito divirtam-se. Muito obrigada. obrigado. Foi um gosto. Beijinhos. Até a Até para a próxima. semana. Até para a semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.